Olá, bora falar sobre um assunto que, olha, é fundamental para a segurança no trabalho aqui no Brasil, as normas regulamentadoras, as famosas NRs. E pode esquecer aquela ideia de que é só burocracia, viu? Na prática, são elas que fazem a diferença entre um dia de trabalho tranquilo e um acidente. Para a gente ter uma ideia do tamanho da importância das NRs, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, Brasil, década de 1970. A coisa era tão, mas tão séria que de cada 7 trabalhadores com carteira assinada, um sofria um acidente. 1 em cada 7. É um número que hoje, felizmente, soa como um absurdo, né? Mas que naquela época mostrava que algo precisava mudar e para ontem. Pois é, os anos 70 foram a época do chamado milagre econômico aqui no Brasil. Tinha muita coisa acontecendo, obras gigantescas, a indústria bombando, só que todo esse progresso tinha um preço, e um preço bem alto. Sem regras claras de segurança, o custo humano era gigantesco. Acidentes, infelizmente, faziam parte do dia a dia. E olha, tem uma frase do Gianfranco Pampalon, que era fiscal do Ministério do Trabalho na época, que resume perfeitamente o cenário. Ele disse: a situação antes das normas regulamentadoras era muito, mas muito ruim. Percebe? Isso não é só um número, é o relato de alguém que estava lá, que viu de perto o que acontecia. A real é que o ambiente de trabalho simplesmente não oferecia proteção nenhuma. Então, com essa crise toda batendo na porta, o governo precisou agir. E a resposta foi justamente a criação das normas regulamentadoras. A ideia era bem clara: vamos criar um padrão único para o país inteiro. Regras obrigatórias, diretas, sobre segurança e saúde, que todas as empresas teriam que seguir. Mas claro, isso não surgiu do nada, né? Foi um processo. Tudo começou lá em 66 com a criação da Fundacentro, que é tipo o cérebro técnico por trás de tudo. Aí, em 77, veio uma mudança importante na CLT, a nossa principal lei trabalhista, para dar o suporte legal que faltava. E, finalmente, em 1978, a famosa Portaria 3.214 saiu do papel e oficializou as primeiras 28 NRs. Aí sim, a coisa começou a virar realidade. Tá, mas afinal, o que é uma NR na prática? Bom, de um jeito bem direto, é um conjunto de regras obrigatórias. Pensa que é como um guia com os requisitos mínimos que toda empresa tem que seguir para garantir que o ambiente seja seguro e saudável. Quando o assunto é segurança no trabalho, as NRs são a lei. E o grande objetivo por trás de tudo isso é um só: prevenção. O foco total não é sair multando depois que o acidente já aconteceu, sabe? A ideia é criar um ambiente, criar condições para que o acidente nem chegue a acontecer. É sobre construir uma cultura de segurança, onde trabalhar seja sinônimo de saúde e dignidade. Agora, uma coisa super importante para a gente entender é que as NRs não são umas regras velhas escritas na pedra que nunca mudam. Muito pelo contrário, elas são um sistema vivo, que está sempre se atualizando, se adaptando às novas tecnologias, aos novos jeitos de trabalhar. E o mais legal é como essa adaptação acontece. É um processo colaborativo, chamado de modelo tripartite. Funciona assim: o governo, representantes dos patrões e representantes dos trabalhadores sentam juntos na mesma mesa para discutir e atualizar as normas. Isso é ótimo porque garante que todos os lados sejam ouvidos e que a regra final seja equilibrada. Dá para ver essa evolução claramente só de olhar a quantidade de normas. Lá em 1978, quando tudo começou, eram 28. Eram focadas, claro, nos riscos mais comuns da indústria daquela época. Hoje, já são 38. Esse crescimento mostra como o Brasil mudou, né? Novos setores surgiram, novas tecnologias e, com isso, novos riscos que precisavam de atenção. Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. A NR06, por exemplo, é a que obriga a empresa a fornecer o equipamento de proteção individual, o EPI, de graça. A NR17, essa cuida da ergonomia, ou seja, de adaptar o trabalho para não prejudicar o corpo. A NR35 é super importante para quem trabalha em altura. E tem até a mais nova de todas, a NR38, que foi criada pensando no pessoal da limpeza urbana e manejo de lixo. Certo, então as regras existem, estão lá escritas. Mas, e na prática? Como é que o governo fiscaliza se as empresas estão cumprindo tudo isso? Bora entender como essa engrenagem funciona hoje em dia. Olha, a fiscalização ficou bem mais moderna. Hoje, na maioria das vezes, não é mais aquele fiscal batendo na porta de surpresa. O processo geralmente começa de um jeito bem mais direto, com um e-mail. Um e-mail oficial do Ministério do Trabalho pedindo uma lista de documentos da empresa. E o processo é bem direto, na verdade. Primeiro, a empresa recebe esse e-mail de notificação. Aí ela tem um prazo que costuma ser curto para mandar tudo o que foi pedido. Depois o auditor fiscal vai pegar essa papelada toda e analisar com lupa.
Se tiver alguma coisa fora do lugar, aí vem as multas. E por que o prazo é apertado? Simples. A ideia é que essa documentação já tem que estar pronta e atualizada sempre. Não é para ser feita correndo na hora que a fiscalização pede. Mas que documentos são esses, afinal? Bem, a lista pode ser grande, mas alguns são básicos, quase toda empresa precisa ter. Tipo o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, basicamente o mapa dos perigos da empresa. O PCMSO, que é o Programa de Saúde, as atas das reuniões da CIPA, sabe, a Comissão de Prevenção de Acidentes. E claro, os comprovantes de que os EPIs foram entregues e de que os treinamentos obrigatórios foram feitos. Tudo isso tem que estar na ponta do lápis. E aqui, vem o pulo do gato. Não adianta só ter a papelada. O fiscal vai olhar o conteúdo de verdade. Ele vai checar se aquele mapa de riscos faz sentido para a realidade da empresa, se os exames de saúde estão corretos para cada função, se os treinamentos realmente ensinaram alguma coisa. Aquele documento de gaveta, sabe, pego na internet, não cola. A fiscalização vai fundo mesmo. Agora, se a gente olha para o futuro, o papel das NRs fica ainda mais importante. O mundo do trabalho está mudando numa velocidade incrível e as regras de segurança precisam correr junto para acompanhar. Uma boa maneira de pensar nas NRs é como um manual vivo. É isso. Elas são a ferramenta que a gente tem para garantir que não importa o que mude, a tecnologia, o jeito de trabalhar, a proteção da saúde e da vida de quem está lá no dia a dia, continue sendo a prioridade número 1. Sempre. Então, fica aqui uma reflexão para a gente fechar. Com tanta coisa nova aparecendo, automação, trabalho remoto, profissões que a gente nem imagina ainda, como será que as NRs vão dar conta de proteger quem trabalha no futuro? O histórico delas mostra que essa capacidade de se adaptar existe. O grande desafio agora é manter esse pique para o que vem pela frente. Valeu pela companhia.